Olá pessoal, bom dia a todos. Sou o professor César dos Santos Moraes, vou dar uma aula de matemática financeira. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que está presente no nosso dia a dia de várias formas, a porcentagem. Mas não se preocupe, vamos entender isso de maneira prática e simples. Então sente-se confortavelmente e vamos mergulhar no mundo das porcentagens. Primeiro vamos entender o que é porcentagem. A palavra porcentagem vem do latim percentum, que significa por cada 100. Ou seja, quando falamos em porcentagem, estamos falando em uma fração com denominador 100. Se eu digo que 20% dos alunos em sala gostam de matemática, estou dizendo que 20 a cada 100 alunos têm a mesma preferência. Mas por que precisamos entender o que é porcentagem? Porque ela está usada em muitas situações da vida real. Calcular descontos, juros, impostos, lucros, entre outras coisas. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Imagine que você foi em uma loja e viu uma camiseta que custa R$100, mas ela está com 25% de desconto. Como calcular o valor que você vai pagar? Primeiro precisamos entender que 25% de R$100 significa que 25 partes de 100. E como calculamos isso? Multiplicamos o valor total, que é R$100, pela porcentagem expressa como fração ou decimal. No caso, 25% pode ser escrito como 0,25. Então fazemos 100 vezes 0,25, que nos dá R$25. Esse é o valor do desconto. Agora subtraímos o desconto do preço original. R$100 menos R$25, que nos dá R$75. Ou seja, você vai pagar R$75 pela camiseta. Viu como é simples? Vamos agora complicar um pouquinho. Suponha que além do desconto de R$25, você tem um cupom de 10% de desconto adicional. Como fazer esse cálculo? Primeiro aplicamos o desconto de 25%, como fizemos antes, e chegamos ao valor de R$75. Agora, aplicamos o desconto de 10% sobre o novo valor. Multiplicamos R$75 por 0,10, o que nos dá R$7,50. Subtraindo esse valor de R$75, chegamos a R$67,50, que é o valor final que você vai pagar pela camiseta. Observem que os descontos não são somados, mas aplicados sucessivamente. Alguém aqui já passou por uma situação parecida? Se alguém tiver um exemplo, pode ficar à vontade para compartilhar. E se tiverem alguma dúvida até aqui, podem perguntar também. Quero que todos entendam bem essa parte porque ela é a base para tudo que vem depois. Agora vamos falar de uma aplicação de porcentagem muito importante em finanças, os juros. Vamos começar com os juros simples, mas depois vamos entender a diferença para os juros compostos. Suponha que você empreste R$200 para um amigo. E ele promete devolver esse dinheiro com 10% de juros depois de um ano. Como calcular quanto ele vai te devolver? Primeiro calculamos 10% de R$200. Como fizemos antes, 10% é a mesma coisa de 0,10. Então multiplicamos R$200 por 0,10, o que nos dá R$20. Esse é o valor dos juros. Então, no total, seu amigo vai te devolver R$200 mais R$20, ou seja, R$220. Agora vamos imaginar uma situação em que os juros são compostos. Digamos que seu amigo, em vez de te devolver o dinheiro de uma vez só, vai te pagar um valor com juros ao final de cada mês durante um ano, com juros de 10% ao ano, mas compostos mensalmente. Como isso funciona? Primeiro precisamos dividir a taxa de juros anual pela quantidade de meses no ano. Então, 10% ao ano, dividido por 12 meses, nos dá uma taxa mensal aproximadamente de 0,83%. A cada mês,
o valor devido vai aumentar com base nesse percentual. No primeiro mês ele deve R$ 200 vezes 1,0083, que dá aproximadamente R$ 201,66. No segundo mês, o novo valor é multiplicado novamente por 1,0083 e assim diante, até completar 12 meses. No final, ele vai acabar te pagando mais do que no caso do juros simples. Essa diferença entre os dois tipos de juros ela é fundamental em diversas situações financeiras, como empréstimos bancários e investimentos. Agora falando um pouco sobre aumento salarial e depreciação. Vamos agora com outro exemplo, que muitos de nós gostaríamos de ver na prática, o aumento salarial. Imagine que você ganha R$ 2.000 por mês e recebe um aumento de 15%. Como calcular esse seu novo salário? Novamente, precisamos calcular 15% de R$ 2.000. 15% é o mesmo que 0,15. Multiplicando R$ 2.000 por 0,15, chegamos a R$ 300. Esse é o valor do aumento. Agora, somamos isso ao salário atual. R$ 2.000 mais R$ 300 nos dá R$ 2.300. Esse é o valor do seu novo salário. Agora vamos considerar o efeito da inflação. Suponha que a inflação foi de 5% durante o ano. Esse aumento salarial foi suficiente para você manter seu poder de compra? Para calcular isso, nós precisamos comparar o aumento salarial com a inflação. Se o salário aumentou 15%, mas os preços subiram 5%, o ganho real foi aproximadamente de 10%. Isso mostra que, apesar da inflação, você ainda saiu no lucro e tem mais poder de compra. Por outro lado, se a inflação tivesse sido de 20%, mesmo com aumento de 15%, você estaria em uma situação pior, pois seu poder de compra teria diminuído. Esse tipo de análise é crucial na hora de negociar salários e entender o impacto econômico da inflação. Agora eu vou passar um exemplo prático sobre impostos e sua importância. Bem, vamos ver um exemplo com impostos. O que é o tema que sempre está presente na vida dos adultos? Suponha que você comprou um produto que custa R$ 150 e o imposto sobre ele é de 8%. Quanto você vai pagar de imposto? Para descobrir, fizemos o mesmo processo. 8% de R$ 150, multiplicando R$ 150 por 0,08, chegamos a R$ 12. Esse é o valor do imposto que será adicionado ao preço do produto. Então, o total que você vai pagar será de R$ 150 mais R$ 12, ou seja, R$ 162. Agora, por que é importante entender isso? Porque os impostos são parte das nossas despesas diárias. Se você sabe calcular o imposto, pode planejar melhor seu orçamento e até comparar preços de diferentes produtos para ver qual oferece o melhor custo-benefício, considerando, é claro, o imposto. Além disso, em alguns países existem diferentes tipos de impostos para diferentes produtos, e saber como calcular cada um pode ser vantagem na hora de fazer as compras ou até na hora de entender como seu dinheiro é utilizado pelo governo. Agora que cobrimos vários exemplos de como as porcentagens aparecem no nosso dia a dia, gostaria de abrir espaço para qualquer dúvida ou comentário. Alguém já aplicou essas ideias na vida real? Talvez em uma compra ou ao calcular algum tipo de rendimento. Entender as porcentagens é essencial e quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ficar. E lembre-se, o segredo para dominar isso é a prática. Na próxima aula, vamos aprofundar mais em juros compostos e outras aplicações financeiras. Então se preparem. Se não houver mais perguntas, vou encerrar por aqui. Não esqueçam de fazer os exercícios de casa para reforçar o que vimos hoje.
Até a próxima aula, pessoal!